Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área, mais uma vez. Queridos, hoje nós vamos começar um assunto importantíssimo que é análise combinatória. Um conteúdo muito temido por muita gente, o pessoal tem medo de fazer exercício, porque não sabe quando é arranjo, combinação, permutação, PFC, blá, 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 blá. Mas é um conteúdo importante, recorrente nos vestibulares, recorrente no Enem, e nós precisamos aprender. Claro que a melhor estratégia para se aprender análise combinatória chama-se prática. Chama-se fazer exercícios e entender os modelos de exercício que nós vamos construir aqui. Nessa nossa primeira aulinha, nós vamos estudar os princípios multiplicativo e aditivo, que são métodos de contagem básicos que o ser humano percebe a necessidade da contagem, onde nós entendemos quando que nós vamos adicionar, quando que nós vamos multiplicar. Então, vem comigo porque esse conteúdo vai cair no seu vestibular. Queridos, estarei compartilhando com você o nosso slide de princípio multiplicativo, primeira parte da análise combinatória, que com certeza aparece no seu vestibular. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, amores, The My Life, este espetáculo de homem começa aqui agora. Conceitos de análise combinatória, onde vamos estudar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Querido, contar é uma necessidade básica do ser humano. Desde os primórdios, nós temos a necessidade de contar. E esse princípio básico de contagem envolve o que nós vamos chamar de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Claro que no decorrer da evolução da humanidade, da evolução do homem, vários métodos de contagem foram criados. Vários algoritmos foram montados, por exemplo, a multiplicação é um algoritmo. É um processo de contagem interessante. Para a gente começar, para a gente introduzir o conceito da análise combinatória aqui, nós precisamos estudar dois algoritmos de contagem. O primeiro algoritmo ele é muito interessante, que o primeiro algoritmo nós chamamos de terminal. Terminal na matemática é representado por um pontinho de interrogação. Toda vez que você vê o número acrescido de um pontinho de interrogação, eu não estou perguntando se é aquilo. Eu estou afirmando que é um operador. Por exemplo, quando eu coloco num texto 5 e do lado eu coloco uma interrogação, eu não estou perguntando assim, 5? Não. A leitura é 5 terminal. Esse pontinho de interrogação é um operador. E esse operador é o que nós vamos chamar de número terminal. Tiago, eu nunca ouvi falar nisso. Eu já sei fatorial, que é o segundo modo que nós vamos aprender aqui. Mas o terminal é a primeira vez. Então, querido, olha só como você já aprende errado. O terminal é o princípio básico da contagem. O terminal nada mais é do que a soma de todos os números naturais, positivos, então tem que ser diferente de zero, menores ou iguais ao número dado. Então, quando eu tenho um número n terminal, eu estou pegando o n e somando com todos os naturais menores ou iguais a ele. Então, vai ser n mais n menos 1, mais n menos 2, mais n menos 3, mais n menos 4 e assim por diante, até esse n menos alguma coisa virar o número 3, virar o número 2, virar o número 1. Então, de novo, o terminal indica uma soma.
Princípio aditivo consiste em somar. Quando eu somo números consecutivos decrescentes até 1, eu estou trabalhando um número que nós vamos chamar de número terminal. Então, o n terminal ele vai ser n mais n menos 1, mais n menos 2, mais n menos 3, mais reticências, mais 3, mais 2, mais 1. Lógico que na definição de um algoritmo, esse n tem que ser um número natural, positivo, então n tem que ser maior do que 0. Então a gente consegue construir conceitos a partir de somas. Isso nós chamamos de número terminal. Claro que quando eu falo que o terminal ele é válido para a soma de números naturais positivos, eu considero que o n é maior que 0. Evidente que o 1 terminal é 1, porque não tem nenhum número natural positivo menor que ele. Então, 1 terminal é 1. E lógico que 0 terminal, eu preciso conceituar que o 0, né, não existiria no algoritmo, mas como número terminal, o 0 terminal, eu não estou somando nada. Então, o elemento neutro da soma é o 0. Então, 1 terminal é 1 e 0 terminal é 0. Agora, como que a gente iria calcular, né, alguns terminais? Aqui eu coloquei errado, né? Alguns fatoriais, não. Alguns terminais, desculpa. Bom, alguns terminais, olha como é fácil. O que seria 2 terminal? Eu pego 2 e somo por todos os seus antecessores. 2 mais 1. Só que são antecessores naturais positivos. E 2 mais 1 é 3. Então, quer dizer que 2 terminal é 3. O que seria 3 terminal? Bom, 3 terminal, eu pego 3 e adiciono todos os seus antecessores naturais positivos. 3 mais 2 mais 1. Se eu somar 3 mais 2 mais 1, vai me dar 6. Então, quer dizer que o 3 terminal é 6. Tiago, 4 terminal. O que é 4 terminal? Eu pego o 4 e somo todos os seus antecessores naturais positivos. Então, 4 mais 3 mais 2 mais 1. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Opa, 4 terminal vale 10. O que é 5 terminal? 5 terminal é o 5 mais o 4 terminal. O terminal pode parar onde eu quiser. O 4 terminal não é 10? Então, 5 mais 10. 5 mais 10, 15. Então, o 5 terminal é 15. Quem que seria o 6 terminal? Seria 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Só que se eu sei que o 5 terminal é 15, ele vai ser 6 mais o 5 terminal, que é 15. 6 mais 15, 21. Então, estou chegando que 6 terminal é 21. Olha que legal. Então, o número terminal é quando eu somo números consecutivos, naturais, positivos, menores ou iguais ao número dado. Esse número terminal, ele é dado por n mais n menos 1, mais n menos 2, mais n menos 3, reticências mais 1. Ele é simples. Agora, e se eu perguntasse aqui muito rápido, se eu falasse assim, galera, eu quero saber quanto que vale, por exemplo, 15 terminal. E se eu perguntasse direto para você quanto que vale 15 terminal? Você saberia me responder de forma rápida quanto que é 15 terminal? Pensa, 10 segundos. Muito bem. 15 terminal vale 120. Professor, como é que você somou isso rápido? Você fez 15 mais 14, mais 13, mais 12, mais 11, mais 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1 e falou que é 120? Não. Claro que quando eu estou somando números consecutivos, existe uma forma mais rápida de se fazer isso aqui. E é isso agora que nós precisamos o quê? Entender. É isso agora que nós temos que buscar informações que forneçam um número terminal mais rápido, que forneçam um número terminal de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva. E aí, lógico que para se calcular os números terminais de forma mais objetiva, eu preciso usar outros procedimentos.
E aí agora nós vamos voltar ao conceito do número terminal. Eu sei que o número terminal é ele somado por todos os seus antecessores, n-1, n-2, n-3, reticências, mais 3, mais 2, mais 1. Agora, para se calcular ele de forma prática, eu posso forçar a visualização de uma progressão aritmética. E se eu usar a noção de uma progressão aritmética, para somar os termos de uma PA, eu pego o primeiro mais o último, multiplico pela quantidade de termos, dividido por 2. Né? Gauss ensinou isso. Soma dos n termos é A1 mais AN vezes n sobre 2. Só que o A1 e o AN sempre vai ser o mesmo número. Então eu posso provar, eu posso concluir que o n terminal, de uma forma mais prática, mais rápida, vai ser calculada por n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Repito, o número terminal ele vai ser n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Por exemplo, o Thiago tinha perguntado quem era o 15 terminal. E se eu fosse pensar aqui, olha, quem que era o 15 terminal? 15, interrogação. Eu pego o 15 e multiplico pelo sucessor 15, que multiplica 15 mais 1. N mais 1 vai ser 15 mais 1, 16. E pego isso agora, 15 vezes 16, e divido por 2. Só que 16 por 2 me dá 8. E 8 vezes 15 me dá 120. Ah, professor, foi isso que você fez para calcular o número terminal mais rápido lá atrás? Foi exatamente isso. É óbvio que esse é o procedimento que a gente precisa entender. É óbvio que esse é o procedimento que a gente precisa construir. Tiago, por exemplo, eu tenho que saber quanto que é 8 terminal. Como é que eu faço essa jossa rápida? Simples, velho. Eu não quero descobrir quanto que é 8 terminal, vamos só fechar o 8 aqui. Eu pego o 8, multiplico pelo sucessor n, n mais 1. 8 vezes 9, dividido por 2. E aí eu faço 8 por 2, 4. 4 vezes 9, 36. Oh, Tiago, estou calculando o número terminal rápido. Porque você está usando uma noção de uma PA. Por exemplo, o que seria o 5 terminal? Esse nós já sabemos que o Tiago tinha colocado lá no slide como básico, né? Alguns terminais básicos que é bom a gente guardar, que é bom a gente decorar. Ele vai ser 5, que multiplica, bom, n mais 1, 5 mais 1, 6. Dividido por 2, sempre o número, vezes o sucessor, dividido por 2. 5 vezes 6, 30. 30 por 2, 15. Repara que o 5 terminal no outro slide era de fato 15. Então a gente precisa saber isso aqui como uma forma prática. O n terminal nada mais é do que a soma do n por todos os seus antecessores naturais, positivos. Assim como o n terminal pode ser n, que multiplica n mais 1 sobre 2, se eu usar uma noção de PA, progressão aritmética. A1 mais AN vezes n sobre 2. Só que o A1 sempre vai ser 1, o AN sempre vai ser o n, vezes n sobre 2. E aí você chega nessa construção aqui do número terminal. Isso é muito importante. Isso é um raciocínio que nós vamos chamar de princípio aditivo, quando eu somo números naturais consecutivos. É evidente que esse primeiro algoritmo ele é muito importante e a maioria dos senhores não estudou. Você já quer saber multiplicar, você não sabe nem somar. Vamos devagar. Mas eu preciso, de fato, entender. Eu preciso, de fato, construir esse raciocínio pausadamente, porque ele tem várias aplicações. Você vai estudar isso também dentro de sequências numéricas.
Dentro das sequências numéricas, progressão aritmética, progressão geométrica, existem outras sequências muito interessantes, como a sequência de Fibonacci e como a sequência dos números triangulares. Opa! Item 2, o Tiago vai associar agora uma sequência especial da matemática, que é chamada sequência dos números triangulares. Eu vou associar ela ao número terminal. Tanto que no final do slide, nós vamos poder imaginar que números triangulares e números terminais são a mesma coisa. Então, querido, dentro da matemática, nós temos várias sequências famosas, sequências conhecidas, como, por exemplo, a sequência dos números triangulares. Essa sequência dos números triangulares, elas serão associadas aos números terminais. Elas serão associadas aos números N interrogação que nós acabamos de estudar. Mas, Thiago, quem que é os números triangulares? Bom, os números triangulares é como se eu juntasse pontinhos que formam triângulos. Então, por exemplo, um pontinho forma um triângulo? Um triângulo, dependendo da distância, pode ser um ponto. Então, eu posso considerar que um ponto forma um triângulo. 3 pontinhos formam triângulos. 6 pontinhos formam triângulos. 10 pontinhos formam triângulos. 15 pontinhos formam triângulos. E 21 pontinhos formam triângulos. Então, você observa que a sequência dos números triangulares é porque esses números, esses pontinhos justapostos um sobre o outro, iriam formar triângulos, desde que eu monte assim, 1, 2 mais 1, 3 mais 2 mais 1, 4 mais 3 mais 2 mais 1, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Essa sequência aqui é a sequência dos números triangulares. 1, 3, 6, 10, 15, 21. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Essa sequência T é a chamada sequência dos números triangulares. Observe, ela não é PA, ela não é PG e ela é uma sequência famosa. Já caiu no Enem 3 vezes. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Quem é o próximo? Só que eu preciso associar, eu preciso entender que esse 1 pode ser, por exemplo, um terminal. E que esse 3, ele pode ser, por exemplo, 2 terminal. Por quê? Porque eu somo 2 mais 1. Eu posso entender que esse 6 ele pode ser 3 terminal. Por que ele pode ser 3 terminal? Olha da base aqui, 3 mais 2 mais 1. Aqui eu posso fazer 4 mais 3 mais 2 mais 1. Opa, 4 terminal. Então, seguindo a sequência, 1 terminal, 2 terminal, 3 terminal, 4 terminal. Aqui seria o 5 terminal, que é 15. E aqui seria o 6 terminal, que é o 21. Repara que essa sequência aqui de cima, ela pode ser escrita como um número, 1, 3, 6, 10, 15, 21, que é chamada sequência dos números triangulares, ou na forma terminal. 1 terminal, 2 terminal, 3 terminal, 4 terminal, 5 terminal, 6 terminal, que aí seria chamada sequência dos números terminais. Fazendo uma associação de uma sequência com a outra, imaginando isso, interligando o raciocínio, eu poderia afirmar para você, então, que a mesma lei de formação do número terminal é também a lei de formação da sequência dos números triangulares. Então, nesta sequência, 1, 3, 6, 10, 15, 21, o termo de posição N vai ser o número triangular N terminal. Opa! Quem que é o N terminal? N que multiplica N mais 1 sobre 2. Nós acabamos de estudar isso no slide anterior. E se nós acabamos de estudar isso lá no slide anterior, se eu sei que o N terminal é N, que multiplica N mais 1 sobre 2, eu estou associando esse número também a essa sequência conhecida, eu posso falar que a sequência dos números terminais tem a mesma lei de formação. N que multiplica N mais 1 sobre 2.
Olha que legal. Olha que interessante. Então, a primeira parte do conteúdo consiste em entender o que é somar números consecutivos naturais, positivos, menores ou iguais ao número dado, que é o número terminal. E associar esse número a uma sequência conhecida que não é nem PA e nem PG, que é a chamada sequência dos números triangulares. Esse raciocínio é importante. Esse raciocínio é interessante. Evidentemente que se eu sei somar, aí sim, agora eu posso começar a compreender a multiplicação. Então agora eu posso entender o segundo algoritmo de contagem que nós chamamos de fatorial. Tiago, o que é o fatorial? Bom, o fatorial é um algoritmo representado pelo pontinho de exclamação. Repito, eu não estou afirmando que é. Eu estou colocando um número como um operador. Então, se porventura você vê um número acrescido disso aqui, não é uma afirmação 5. Isso aqui quer dizer 5 fatorial. É um operador. Então, a leitura correta é falar 5 fatorial. Mas, Tiago, quem que é esse fatorial? Pensa. O terminal, que era o pontinho de interrogação, era o somatório de todos os números naturais positivos, menores ou iguais ao número dado. O fatorial, a definição é a mesma. Em vez de ser somatório, vai ser produtório. Então, a gente pode falar que o fatorial de um número nada mais é do que o produtório, do que o produto de todos os números naturais positivos. Então, não pode ser zero. Então, é o produto de todos os naturais positivos menores ou iguais ao número dado. Então, se eu fosse definir o n fatorial, e aí é interessante, o n fatorial, quem que seria esse n fatorial? Ele vai ser o n multiplicado pelo antecessor, n-1, multiplicado pelo antecessor, n-2, multiplicado pelo antecessor, n-3, assim por diante, até esse n menos alguma coisa ser o número 3, o número 2 e, por último, ser o número 1. Então, o n fatorial, n, que multiplica n-1, n-2, n-3, reticências 3, 2, 1. Então, é o produto de todos os números naturais positivos, menores ou igual ao número dado. Esse é o conceito de um número fatorial. Lógico que se esse n só vale para o número natural positivo, o n tem que ser maior que 1. Mas nós vamos considerar o zero também. Então, aqui é muito importante entender que 1 fatorial é 1, é só ele mesmo. Um terminal também era 1. Um fatorial também é 1. Agora, o zero fatorial, ele não existe como operador, ele existe como número. E como número, ele tem que ser o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é 1. Por isso que eu tenho que considerar que o zero fatorial vale 1. Cuidado que o zero terminal lá atrás valia 0. O zero fatorial aqui vale 1. Porque o zero operador sempre é o elemento neutro. O elemento neutro da soma, 0. Elemento neutro da multiplicação, 1. Aqui é o zero fatorial. Elemento neutro do produto, vale 1. Essa seria a leitura correta. Agora, claro e evidente que para calcular alguns fatoriais, agora sim está escrito certo, alguns fatoriais, aí eu vou usar a multiplicação. E aqui não tem muito artifício, não tem como facilitar isso, não. O que seria 2 fatorial? 2 vezes 1, que é 2. O que seria 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O que seria 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. O que seria 5 fatorial? Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Só que o fatorial também pode parar onde eu quiser, onde eu achar melhor, onde eu achar mais interessante. Então, eu posso falar que o 5 fatorial poderia ser o 5 vezes o anterior. Quem que é o anterior? 4 fatorial. Se eu sei que o 4 fatorial é 24, é só fazer 5 vezes 24 que eu vou chegar em 120.
E aí eu vou guardar que o 5 fatorial é 120. Tiago, quem que é o 6 fatorial? Opa, 6 fatorial? 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas se eu sei que o 5 fatorial é 120, o 6 fatorial é 6 vezes o 5 fatorial. Ou seja, 6 vezes 120, que me dá 720. Esses fatoriais aqui é bom a gente guardar de cabeça. Do 0 fatorial até o 6 fatorial, você tem que saber de cabeça. A partir daí, você vai ter que calcular. Agora, detalhe. A soma, eu tinha um atalho. O produto, eu não tenho um atalho. Não tem como melhorar isso. Então, geralmente, quando o número é muito grande, 20 fatorial, eu não quero saber o valor. Eu quero saber o modo de representar esse valor. 20 fatorial. É um número muito grande. É 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes reticências, vezes 1. Então, você não vai calcular fatoriais muito grandes. Você só vai deixar eles o quê? Indicados. E isso é muito importante na construção do nosso raciocínio. Então, queridos, a primeira parte da aula consistia em entender o princípio aditivo de números consecutivos, que é o número terminal, e o princípio multiplicativo de números consecutivos, que são os números fatoriais. Então, nós aprendemos números terminais, soma, números fatoriais, multiplica. Evidentemente. Agora, a partir daí, se usa uma construção lógica de problemas de princípio aditivo e princípio multiplicativo. E aí nós vamos dar continuidade na próxima aula, parte 2. Queridos, beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.